o profeta Isaías. Irmãos, este homem aqui também era um homem que tinha condições, tá bom? Porque hoje é fácil ter uma Bíblia. Hoje é fácil ter uma Bíblia. Agora, ter um rolo do livro de Isaías, irmãos, era pouquíssimos que tinham isso. Pouquíssimos. Eu confesso, irmãos, eu não sei se Pedro tinha o rolo dos profetas. Possivelmente Paulo tinha, pois Paulo ficou muito tempo no judaísmo. Eu não sei se os demais tinham os rolos dos livros antigos. Por quê? Todo livro era escrito à mão. Era escrito à mão. Começa por aí. Comprar um livro de Isaías escrito à mão naquela época era coisas para pouco. Este homem aqui estava com o livro do profeta Isaías. Todo ali em hebraico escrito, todo em hebraico. E ele voltou lendo, ele lia em hebraico, ou alguém estava lendo para ele. Diz a Bíblia que ele vinha lendo o profeta Isaías. Então, irmãos, o Espírito disse, ele estava com sede, o Espírito disse: ajunta-te a este carro. Ajunta-te a este carro. Na verdade, o carro aqui era puxado por cavalos, né? Era um carro com duas rodas, ou talvez duas rodas, puxada por cavalos, e o Espírito falou: ajunta-te a este carro. Então, não era uma carruagem que estava assim, em muita velocidade, não eram cavalos velozes, tá bom? Não. Estavam andando de uma forma que Filipe, né, pôde acompanhar aquela trajetória, pôde acompanhar aquele carro. Só que aqui, meus irmãos, Deus precisava de uma pessoa aqui que fosse ágil, que não podia pensar muito. O Senhor falou: ajunta este carro, e não podia pensar: Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo? Porque se pensasse muito, o carro ia embora, e não tinha mais chance. Então tinha que ter certeza que era Deus que estava falando com ele ali. Não podia ter dúvida. Tem coisa que pode deixar para amanhã, mas tem coisa que não, tinha que ser na hora, tinha que ter a certeza que era Deus. Aqui não foi nem o anjo mais que falou, agora foi o Espírito que falou: ajunta-te a este carro. E saber que Deus faz também isso conosco. Quantas vezes está num lugar e o Senhor fala: chega perto daquela pessoa, né? Encosta naquela pessoa, fala de mim para aquela pessoa, às vezes num ônibus, numa fila, às vezes quando está esperando uma consulta médica, esperando ser chamado, estava sentado ali com mais 3 ou 4 pessoas, e o Senhor fala: entra no Evangelho, abre um diálogo com essa pessoa do teu lado. Irmãos, se você sente isso dentro do teu coração, só pode ser Deus. Porque nunca o diabo falará isso contigo, nunca a tua carne vai te encorajar a falar do amor de Deus para alguém. Então, por eliminação, se dentro de você, quando está passando um lugar, alguma coisa te impulsiona a falar de Deus para alguém, esta voz que você ouviu dentro de você é a voz do Espírito Santo que está ministrando e falando com você, meu irmão. Glórias a Jesus. E Filipe diz aqui no versículo 30, Filipe correndo, né? E ele ouviu, porque a leitura daquela época era leitura em voz alta, não era uma leitura silenciosa, não era uma leitura só com os olhos, era uma leitura em voz alta. E Filipe ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías. E Elias perguntou o seguinte, a pergunta de Elias: compreendes o que vens lendo? A primeira pergunta que Filipe fez foi essa: você entende o que você está lendo? E é essa pergunta eu quero fazer aqui para você hoje. Você entende o que você está lendo na Bíblia? Você compreende o que você está lendo? Então a primeira pergunta que Deus faz para mim e para você: entendes o que lês? Tem um livro chamado de Gordon Fee, que é um livro antigo de hermenêutica, chamado Entendes o que lês? É uma interrogação. Porque o grande problema é que às vezes as pessoas lêem a Bíblia e não entendem a Bíblia. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Há uma chave aqui para os irmãos entenderem. Aí ele responde no versículo 31. Como poderei entender se alguém não me explicar? Essa aqui, irmãos, é uma outra pergunta. Como poderei entender se alguém não me explicar? Hoje,
A pergunta em que a humanidade, em que os homens estão fazendo é essa: como poderei entender se alguém não me explicar? Então, para você entender a Bíblia, precisa que alguém explique ela a você. Precisa. Queridos, eu digo isso para os irmãos, quando Esdras estava ali pregando, né, a Bíblia diz que os outros assessores, companheiros dele, estavam no meio do povo ensinando. Precisa. O que Jesus fez aqui no ministério dele foi ensinar. Ensinar. Desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento também. Para você entender, precisa que alguém te ensine. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, tá bom? Aproveitando para dar um anúncio já. Que amanhã nós iremos ter a nossa aula inaugural aqui na Exultes e na Dulos, não é isso? Amanhã. Então, todos os irmãos que querem estudar teologia, vem para cá amanhã, tá bom? Nós vamos dar todas as informações para vocês aqui amanhã. Toda informação. É você, né, Helena, que dará aula, não é isso? Então, vai ter aula inaugural aqui amanhã, sobre história da igreja. E aí... Certas heresias, ok. E aí nós vamos passar todas as informações para os irmãos às 7 horas da noite, tá certo? E da Dulos também, vem todos para cá amanhã às 7 horas. Quem está no terceiro ano, já está estudando, venha. E quem quer começar também, venha para cá. Não perca esta oportunidade. Então, meus irmãos, voltando agora para a pergunta: como poderei entender se alguém não me explicar? É uma outra pergunta, né, que as pessoas, que a humanidade está fazendo. Bom, diz o texto aqui que ele convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirado. Agora no versículo 34, vem outra pergunta que ele faz. Peço-te que me explique, a quem se refere o profeta? Ele fala de si mesmo ou ele fala de outro? O texto, irmãos, que a Carol pode colocar para mim aí, é Isaías 53, versículo 7. Ele estava lendo, aquele homem estava lendo o livro de Isaías. Agora, olha só, ele estava lendo Isaías 53. Os irmãos sabem que o capítulo 53 de Isaías é um capítulo que fala sobre a morte de Jesus, que fala sobre o sofrimento de Jesus. Só que, quando Isaías escreveu isso aí, já achou, está aqui, 53, versículo 7, olha o que diz aqui: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O que pode ter acontecido é o seguinte, irmãos: este homem chega lá em Jerusalém, e esse assunto aqui é colocado em pauta. Fica aquela questão, de quem o profeta está falando? O profeta está falando dele mesmo, ou está falando de uma outra pessoa? Hoje nós sabemos, irmãos, que ele aqui está falando sobre Jesus. Mas por que nós sabemos que ele aqui é Jesus? Nós sabemos porque nós temos o Novo Testamento conosco. Se não tivesse o Novo Testamento, irmãos, não tinha como saber do Antigo Testamento. Eu sei que é Jesus agora, por quê? Porque eu tenho toda a escritura pronta, eu tenho o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, falando, retratando isso aqui, ó, que ele foi levado ao matadouro. Isso foi quando? Isso foi quando dali ele foi negado por Judas Iscariotes, e ele foi conduzido ao matadouro. Ele foi como ovelha muda, ele não falava nada, e ele podia falar ali e tudo se reverter, mas ele não fez isto, porque ele veio para dar a sua vida. Só que naquela época, meus irmãos, eles não sabiam disso. Por que eles não sabiam? Porque não tinham o Novo Testamento. Então fica a pergunta, de quem o profeta está falando?
a chave bíblica, e aí eu vou ter que colocar outro texto para vocês, 2 Coríntios capítulo 3, você pode colocar.